e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Você já percebeu que às vezes a maior prova de que você sempre falou a verdade é justamente quando alguém não consegue suportar isso? E se eu te dissesse que, neste exato momento, existe um homem que acaba de descobrir que você nunca mentiu, e que essa revelação está destruindo o mundo dele? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar numa história onde espiritualidade, propósito maior e batalha espiritual se cruzam, revelando como a verdade exposta pode desencadear uma transformação inevitável. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E o que você vai ouvir agora não é para qualquer um. Este vídeo é um convite para compreender como a sua jornada espiritual pode provocar introspecção, autoconhecimento e até superação de desafios em quem tenta derrubar você. Vamos explorar como a intuição fortalecida e a resiliência emocional não só protegem você, mas também desarmam aqueles que vivem na mentira. Se você sente que está vivendo um momento em que sua verdade incomoda, fique até o fim, porque eu vou te mostrar sinais que ninguém te contou e como agir quando a sua autenticidade se torna impossível de ignorar. Aproveita e já se inscreve no canal para fortalecer nossa comunidade de inspiração, fé e transformação menos aqui. A sua história encontra eco e propósito. Algumas pessoas não se contentam em apenas duvidar. Elas precisam vigiar, observar, analisar cada gesto seu como se estivessem diante de um enigma espiritual. O que você vive incomoda, porque reflete aquilo que elas não conseguem alcançar. E é aí que a batalha espiritual começa. Não no campo visível, mas nos bastidores silenciosos do coração humano. Neste momento, existem 3 histórias se movendo ao mesmo tempo. 3 caminhos que não se conhecem, mas que estão destinados a se cruzar. O investigador, que acredita que vai desmascarar você. O admirador, que teme não estar à altura. O cínico, que se incomoda com a sua espiritualidade inabalável. Nenhum deles percebe que estão sendo conduzidos a uma mesma revelação. O investigador passa noites revisando detalhes da sua vida, procurando falhas que não existem. O admirador, por sua vez, cria um mito sobre você e se paralisa diante da própria insegurança. O cínico observa de longe, procurando evidências para confirmar a crença de que a bondade é uma ilusão. O que eles ainda não sabem é que a sua verdade já está minando suas defesas. Enquanto cada um alimenta suas suposições, um cenário espiritual se forma ao redor de você. É como se a sua intuição, fortalecida, já percebesse a movimentação invisível. Pessoas e situações são colocadas no seu caminho para que no momento certo tudo seja revelado. O seu propósito maior está prestes a ser confirmado na frente de todos. O que está vindo não é apenas a prova de quem você é a exposição das feridas, crenças e mentiras que cada um carrega. Quando essa convergência acontecer, eles não apenas verão a sua autenticidade, mas terão que encarar o próprio reflexo. Ele não quer respostas simples, ele quer evidências para destruir a sua imagem. A motivação é mais profunda do que aparenta. Não se trata apenas de te expor, mas de provar para si mesmo que ninguém pode viver com tamanha integridade e fé. O que ele não percebe é que essa é uma guerra que ele já perdeu antes de começar. A cada teste, você reage de forma natural. Sem saber, passa por armadilhas projetadas para medir a sua coerência. O investigador aciona pessoas, cria situações, inventa perguntas armadas, mas em todas elas, você se mantém centrado no seu propósito. Como quem entende que crescimento espiritual não depende de agradar aos homens, mas de viver diante de Deus. Esse jogo de provas é, na verdade, um reflexo da batalha espiritual que ele trava dentro de si. O desconforto diante da sua verdade é tão grande que ele prefere tentar destruí-la a ter que encarar o próprio vazio. É como se cada passo seu o lembrasse de tudo o que ele não é. Ao insistir em expor você, ele está se expondo, está mostrando suas inseguranças, suas motivações ocultas, seu medo de que a espiritualidade verdadeira exista. Porque se ela for real, significa que as desculpas para suas escolhas erradas caem por terra. Significa que a transformação é possível
e que ele precisará decidir mudar. O que ele não imagina é que quanto mais tenta provar que você é falso, mais ele confirma para os outros que você é verdadeiro. Sua própria investigação se tornará a prova mais poderosa da sua autenticidade. Ele vê em você algo que o mundo dele nunca mostrou. A forma como você encara desafios, como lida com pessoas, como mantém a resiliência emocional mesmo diante de tempestades, tudo isso se torna quase mítico aos olhos dele. Mas junto com essa admiração vem um medo silencioso. E se ele não for digno de se aproximar? Esse admirador cria histórias na própria mente. Acredita que ao seu redor existem pessoas mais capacitadas, mais bonitas, mais aptas para compartilhar sua vida. O peso dessa crença o paralisa. Ele não percebe que a sua inspiração não está ligada a cargos, status ou aparência, mas ao valor interno que ele carrega. A cada encontro, ele sente o coração acelerar, mas também sente a voz calar. Teme que qualquer passo revele fragilidades que ele não quer que você veja. Mas a sua postura acolhedora e firme começa a quebrar essa barreira invisível. É aí que a transformação começa, silenciosa e inevitável. Na jornada espiritual, muitas vezes o maior inimigo não é o julgamento externo, mas a visão distorcida que temos de nós mesmos. O admirador está prestes a descobrir que o valor não se conquista por comparação, mas se reconhece pela conexão com o propósito maior. Em breve, ele vai perceber que a distância entre vocês nunca esteve no mundo real, mas nas narrativas que ele criou para justificar a própria insegurança. O cínico acredita que ninguém é realmente bom. Para ele, toda demonstração de espiritualidade é fachada, toda a prova de fé esconde um interesse. Vive protegido atrás de muralhas que evitam decepções, mas também bloqueiam conexões genuínas. Sua defesa é não esperar nada de ninguém. Quando via evoca, sente algo diferente. O incômodo vem porque a sua vida não combina com o roteiro que ele escreveu para o mundo. Você não se encaixa no molde de manipulação que ele conhece. Cada ação sua mina um pouco da segurança que ele sente na própria descrença. Na batalha espiritual, o cínico é aquele que se esconde para não precisar lidar com a esperança. Ele evita se abrir para não ter que encarar o risco de se decepcionar outra vez. Mas o seu exemplo começa a rachar essa estrutura, mostrando que resiliência emocional não é fechar o coração, e sim mantê-lo vivo, mesmo após feridas. A Bíblia mostra que até os mais resistentes podem ser transformados quando confrontados com a verdade. Assim como Tomé precisou ver para crer, o cínico está prestes a testemunhar algo que vai desmontar a sua incredulidade. O tempo está correndo e a sua presença continua sendo uma provocação silenciosa para ele. Uma provocação que não poderá ser ignorada por muito mais tempo. Se em algum momento, até aqui, você sentiu que essa mensagem falou direto ao seu coração, considere contribuir com um valeu para ajudar o canal a continuar firme e trazendo mais conteúdos como este. É simples. Logo aqui embaixo do vídeo, você vai ver a opção Valeu. Basta clicar e escolher o valor que desejar. Essa é uma forma prática de fortalecer nossa comunidade e permitir que mais pessoas recebam mensagens de inspiração, fé e crescimento espiritual. Agora respire fundo, porque o que está prestes a acontecer nos bastidores dessas 3 histórias vai revelar muito mais do que simples intenções, e talvez mexa diretamente com algo que você também vive. Enquanto cada um segue o próprio enredo, algo sutil acontece nos bastidores. Pequenas observações começam a se somar, formando uma rede invisível de percepções sobre você. O investigador compartilha suspeitas com outros. O admirador deixa escapar olhares que revelam mais do que palavras, e o cínico evita conversas diretas para não se entregar. Tudo isso começa a despertar curiosidade nos que estão por perto. A energia espiritual ao seu redor se intensifica. É como se o ambiente começasse a reagir à soma dessas tensões. Pessoas que nunca se interessaram por detalhes da sua vida agora observam com mais atenção seu modo de agir, suas palavras, a firmeza das suas decisões. Tudo começa a ser comentado em círculos que você nem imaginava. Essa atenção coletiva não nasceu de elogios públicos, mas de testes silenciosos. Cada tentativa de desmascarar você
acabou reforçando a sua imagem diante de quem observa. As pessoas percebem coerência, mesmo sem você perceber que está sendo examinado. É a proteção divina, agindo de forma silenciosa. O que se forma é uma expectativa invisível, como se todos, sem perceber, estivessem aguardando um momento decisivo, uma situação que traga à luz o que cada um pensa e sente. Esse momento está mais próximo do que qualquer um imagina, e quando chegar, não haverá espaço para interpretações duvidosas. O cenário está montado. Os três, sem saber, caminham para o mesmo lugar e para a mesma hora. Você é o ponto de encontro que une essas histórias, e a convergência não poderá mais ser evitada. O investigador não desconfia apenas de você, ele aprendeu a desconfiar de todos. Cresceu em um ambiente onde máscaras eram regra e onde palavras raramente correspondiam a intenções. A introspecção o levou a acreditar que estar sempre alerta era a única forma de se proteger. Sua investigação contra você é apenas o reflexo desse trauma. O admirador carrega uma ferida diferente. Desde cedo, foi condicionado a acreditar que o amor precisa ser conquistado por meio de perfeição. Nunca aprendeu a receber cuidado sem sentir que precisava provar merecimento. Por isso, a sua espiritualidade e a sua autoconfiança mexem com ele de forma profunda. O cínico foi moldado por decepções que o ensinaram a não esperar nada de bom. A resiliência emocional que ele exibe não é saudável, é uma armadura pesada. Viver assim o impede de se abrir para experiências reais. O que ele vê em você desafia a estrutura que o mantém seguro. Essas feridas são como lentes distorcidas. Não importa o que você faça, eles filtram suas ações pelo que viveram no passado, até que um acontecimento forte seja capaz de quebrar essa perspectiva. Eles continuarão reagindo a você de acordo com suas dores, e não com a sua realidade. O que está prestes a acontecer vai rasgar essas lentes. E quando isso acontecer, eles verão não apenas você, mas a si mesmos, de forma nua e crua. O momento chega disfarçado de situação comum. O investigador cria um cenário onde você terá que escolher entre manter os valores ou aceitar um ganho imediato. Ele acredita que agora, finalmente, você vai mostrar seu lado oculto. Ele observa atento, pronto para capturar qualquer deslize. Você, sem saber do teste, reage com naturalidade. A decisão que toma é fiel ao seu propósito maior e reflete o seu crescimento espiritual. Não existe hesitação, apenas a certeza silenciosa de que integridade não é algo que se negocia. Sua escolha é automática, quase instintiva. Para o investigador, essa cena é devastadora. Todo o esforço, toda a energia investida em encontrar contradições se desfazem diante de um ato simples e genuíno. Ele sente o peso de ter sido injusto e percebe que o verdadeiro alvo da sua investigação não era você, mas a própria incapacidade de acreditar no bem. Nesse momento, ele experimenta um colapso interno. É obrigado a confrontar a verdade que tentou negar. Não existem máscaras no que você vive, não existem estratégias escondidas. Existe apenas coerência entre o que você diz e o que faz. Essa prova não só desmonta as acusações, como começa a tocar de forma profunda também no admirador e no cínico, que assistem a cena de ângulos diferentes. Ao ver a reação do investigador, o admirador começa a perceber que seu medo não tem fundamento real. Se alguém que passou semanas testando você não encontrou incoerência, talvez a ideia de que ele não é digno também seja uma distorção criada por insegurança. É como se uma luz começasse a entrar por uma fresta na muralha que ele construiu. Ele lembra de momentos em que você o tratou com respeito, sem medir palavras por status ou posição. Percebe que esse comportamento é constante e não algo pontual. Isso o inspira a acreditar que existe espaço para se aproximar sem precisar ser perfeito. O autoconhecimento começa a florescer nele. Ele entende que a maior barreira para viver uma conexão verdadeira é interna e que sua própria jornada espiritual precisa passar pela aceitação do próprio valor. Essa percepção abre a porta para um novo nível de coragem. Ele começa a ensaiar aproximações mais genuínas. Não precisa mais imaginar diálogos
ou criar história sobre o que você pensa. Entende que a única forma de saber é vivendo a experiência. A superação do medo se torna o próximo passo. Esse despertar não é apenas pessoal. Ele serve como exemplo para outros que o conhecem e percebem a mudança na postura. Sua transformação começa a ter impacto no ambiente ao redor. O cínico observa tudo de forma atenta, mas tenta manter a expressão fechada para que ninguém perceba a inquietação que cresce dentro dele. Ao testemunhar o investigador desistir de suas acusações e o admirador ganhar coragem, algo começa a desmoronar em seu interior. Ele percebe que, se você realmente é quem diz ser, toda a base de sua desconfiança cai por terra. Isso o confronta com um dilema profundo: continuar protegido por suas muralhas ou abrir-se para a possibilidade de esperança. A sua espiritualidade consistente desafia anos de descrença. Ele começa a perceber que o maior risco não é confiar e se decepcionar, mas viver o resto da vida sem experimentar uma conexão genuína. Essa luta interna não acontece de forma tranquila. É uma verdadeira batalha espiritual, pois envolve destruir crenças que ele usou como escudo por anos. Ele se vê dividido entre manter a postura fria e aceitar que existe algo maior operando ali. O peso dessa escolha é tão grande que ele sente como se estivesse diante de uma encruzilhada existencial. Você, sem fazer esforço consciente, continua sendo um espelho que reflete o que ele poderia ser se abandonasse as defesas. Essa visão o incomoda e o atrai ao mesmo tempo, criando um turbilhão de emoções. Cada interação que ele observa entre você e as outras pessoas se torna mais difícil de ignorar. Ele percebe que sua vida, embora segura, é vazia. Não há propósito real em se manter isolado, quando se poderia estar cercado por pessoas autênticas e de resiliência emocional. A ideia de que ele poderia mudar começa a parecer menos impossível, mas ao mesmo tempo, mudar significaria admitir que estava errado sobre tudo e todos. Esse peso o mantém paralisado. A tensão cresce a cada momento. Seus amigos percebem mudanças sutis em seu comportamento. Pequenas pausas antes de responder, olhares prolongados, silêncio em momentos em que antes ele criticaria abertamente. É como se a introspecção tivesse finalmente encontrado espaço para entrar em sua rotina. A resistência, porém, ainda existe, e ele luta para mantê-la viva. No fundo, ele sabe que a decisão está próxima. Não poderá assistir a tudo por muito tempo sem ser obrigado a agir. Ou se abrirá para um crescimento espiritual, real, ou se fechará para sempre, aceitando viver uma vida de isolamento emocional. Essa escolha está prestes a ser feita, e ela terá impacto não apenas nele, mas em todos que o cercam. Enquanto essas transformações internas acontecem, um efeito inesperado começa a se espalhar. Pessoas que ouviram boatos, que desconfiaram ou apenas se mantiveram neutras, agora passam a observar com mais atenção. É como se um movimento invisível estivesse se formando, alimentado pelas mudanças visíveis no investigador, no admirador e até no cínico. A sua autenticidade se torna um ponto de conversa, não por discurso, mas por testemunho real. O investigador, antes confiante em suas acusações, agora se mostra envergonhado e reflexivo. Isso desperta a curiosidade de todos que acompanharam a situação de longe. Como alguém tão convicto pôde mudar de ideia de forma tão radical? As pessoas começam a buscar respostas e encontram nelas a confirmação de que você realmente vive em propósito maior e não por conveniência. O admirador, antes tímido, passa a se expressar com mais liberdade. Pequenas mudanças de postura e atitude são notadas por quem o conhece. Esse novo comportamento desperta perguntas e comentários. A história dele passa a inspirar outros que também se sentem incapazes ou inseguros, mostrando que superação de desafios é possível quando se abandona ao medo. O cínico ainda não tomou uma decisão, mas sua inquietação já é perceptível. Sua postura menos crítica e mais observadora levanta suspeitas de que algo está mudando. Amigos e conhecidos percebem que ele evita as críticas ácidas que costumava fazer. Isso desperta ainda mais interesse, pois todos querem entender o que está acontecendo nos bastidores dessa história. Essa movimentação silenciosa
cria uma rede de atenção ao seu redor. Sem que você peça ou tente, as pessoas começam a testemunhar um padrão. Quanto mais alguém se aproxima de você, mais a vida dessa pessoa muda para melhor. Esse efeito começa a criar uma inspiração coletiva, algo que não pode mais ser contido. Chega o momento em que as histórias não podem mais seguir separadas. O investigador, o admirador e o cínico se encontram em um mesmo espaço, sem terem planejado. A atmosfera é carregada de tensão, mas também de expectativa. Todos sabem, mesmo sem dizer, que algo precisa ser resolvido. Você está presente, e sua postura tranquila contrasta com a agitação interna de cada um. O investigador é o primeiro a se manifestar. Sua voz carrega arrependimento e humildade. Ele confessa as tentativas de testar sua integridade, relata cada situação criada para derrubar sua imagem e admite que falhou. Mas acima de tudo, admite que descobriu mais sobre si mesmo do que sobre você. Essa confissão é um marco para todos ali. O admirador se sente encorajado pelo exemplo do investigador. Ele respira fundo e fala sobre os sentimentos que guardou em silêncio. Explica como via você como inalcançável e como suas inseguranças o impediram de se aproximar. Ele compartilha o desejo de fazer parte da sua jornada espiritual, aprendendo com você sobre resiliência emocional e autoconhecimento. O cínico, ainda relutante, é o último a falar. Sua voz é firme, mas revela vulnerabilidade. Ele admite que sua visão de mundo começou a ser abalada desde que passou a observar sua vida. Pede para aprender mais, para entender como é possível viver com tanta autenticidade e ainda assim manter a fé nas pessoas. Nesse encontro, não há acusações ou defesas, apenas abertura. Todos percebem que não se trata mais de provar quem está certo ou errado, mas de reconhecer que algo maior está acontecendo. E esse algo maior é a transformação coletiva. Agora toda a atenção se volta para você. Eles esperam sua resposta, cada um com seus próprios receios e esperanças. O momento exige discernimento, pois suas palavras e ações definirão não apenas a relação com eles, mas também o impacto desse encontro. Você respira fundo e busca na sua intuição fortalecida a direção certa. Você poderia escolher a graça, abraçando cada um e mostrando que o perdão e a abertura são parte do propósito maior. Essa decisão mostraria que o verdadeiro líder transforma conflitos em pontes e não em barreiras. Seria um exemplo vivo de que a espiritualidade madura sabe quando estender a mão. Também poderia optar por estabelecer limites claros, ensinando que a autenticidade não é submissão e que relações saudáveis precisam de respeito mútuo. Isso demonstraria que a resiliência emocional inclui a capacidade de proteger o próprio coração e valores, ou poderia adotar um caminho seletivo, tratando cada caso de acordo com um grau de arrependimento e disposição para mudança. Essa escolha revelaria sabedoria e capacidade de ajustar a abordagem sem abrir mão dos princípios. Seria a aplicação prática do autoconhecimento. Qualquer que seja a sua decisão, ela será tomada com clareza e sem influência do ego. Esse momento se tornará um marco para todos presentes e um exemplo para quem ouvir essa história no futuro. E a partir daqui, um novo ciclo se iniciará, com ramificações muito além daquele encontro. Depois daquele encontro, a mudança não fica restrita aos três. O investigador começa a compartilhar com outras pessoas a própria experiência, não para expor a vergonha que sentiu, mas para mostrar como a verdade e a autenticidade podem desmontar até as barreiras mais resistentes. O admirador, antes silencioso, agora demonstra mais confiança e passa a ser um exemplo de superação de desafios. Para quem luta contra a própria insegurança, o cínico, embora ainda em processo, começa a agir com mais abertura, despertando curiosidade em todos que o conhecem. Essa transformação coletiva desperta algo ainda maior. A percepção de que mudanças profundas são possíveis quando se encontra um líder guiado por um propósito maior. Pessoas começam a se aproximar para entender como você vive a espiritualidade na prática, não apenas em palavras. É como se um campo de influência positiva tivesse sido ativado, atraindo quem deseja viver de forma mais alinhada à fé e ao autoconhecimento.
A comunidade em torno de você passa a refletir o que foi visto naquele encontro. Conversas mais profundas começam a surgir, e até pessoas que antes se mantinham céticas se sentem tocadas. É o reflexo do que Jesus disse sobre o fermento que leveda toda a massa. Um pequeno ato de verdade tem o poder de transformar um ambiente inteiro. Esse movimento não é forçado, não é propaganda, não é manipulação. É a proteção divina operando para que a sua vida seja uma prova viva de que a integridade e a coerência atraem quem está pronto para mudar. O exemplo é silencioso, mas irresistível. A cada novo dia, mais pessoas se sentem inspiradas a deixar para trás velhos padrões. E tudo isso começa a criar um eco que vai muito além do círculo original. Você se torna não apenas um ponto de referência, mas um catalisador para mudanças que se espalham em diferentes direções, sem limite de alcance e sem previsão de fim. O que antes era apenas observado nos bastidores, agora começa a ser comentado abertamente. O investigador, ao se posicionar publicamente, passa de crítico a defensor da sua integridade. Esse gesto causa impacto, pois todos que conheciam suas suspeitas ficam curiosos para saber o que o fez mudar tão radicalmente. O testemunho dele se torna mais poderoso do que qualquer argumento que você pudesse apresentar. O admirador, por sua vez, começa a se destacar como alguém que superou o medo de não ser suficiente. Sua coragem é vista como exemplo, e ele passa a encorajar outros a romperem barreiras internas. Isso cria um efeito multiplicador de inspiração, pois mostra que a resiliência emocional não é apenas resistência, mas também a capacidade de se abrir para viver plenamente. O cínico, com passos mais lentos, começa a demonstrar mudanças sutis, mas reais. Ele evita palavras duras, mostra mais interesse em ouvir, em alguns casos, até procura entender mais sobre a jornada espiritual. Quem o conhece percebe que, mesmo sem dizer, ele foi profundamente afetado pelo que viu e experimentou. As histórias dos três começam a se entrelaçar na boca de quem as conta. Pessoas compartilham versões do que testemunharam, e a imagem que se forma sobre você é de alguém que não apenas fala sobre verdade e fé, mas que vive isso de forma inegociável. É a confirmação prática do seu propósito maior. Essa nova percepção sobre você não é construída por autopromoção, mas pelo impacto que sua presença e suas ações têm gerado. É o tipo de reconhecimento que não se compra e não se força. É simplesmente consequência de viver em coerência com aquilo que se acredita. Com o tempo, você começa a perceber que toda essa situação não foi apenas uma prova isolada, mas parte de um preparo para algo muito maior. Cada teste, cada observação, cada reação serviu para consolidar seu caráter e fortalecer sua intuição. Agora, começa a surgir um chamado mais amplo, que vai além dos relacionamentos pessoais e toca a esfera coletiva. Você é procurado para falar, aconselhar e até liderar iniciativas que unem fé, crescimento espiritual e transformação social. Pessoas que antes eram indiferentes, agora querem aprender diretamente com você. Isso reforça a ideia de que sua vida foi moldada não para agradar multidões, mas para servir como exemplo real de espiritualidade vivida. Referências bíblicas começam a se encaixar com mais clareza no seu caminho. Você se vê nas histórias de líderes que foram preparados no oculto antes de serem chamados para posições de influência. Cada detalhe vivido começa a fazer sentido, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se juntam. As mudanças ao seu redor não acontecem apenas em quem se aproxima. O ambiente espiritual em que você caminha se torna mais leve, mais receptivo, como se a proteção divina tivesse expandido o território sob o seu cuidado. É o reflexo natural de um coração alinhado ao propósito maior. Esse novo papel exige mais responsabilidade, mas também abre portas para novos níveis de autoconhecimento e serviço. E tudo indica que isso é apenas o começo de uma missão que ainda vai se expandir muito mais. Se você chegou até aqui, sabe que essa história não é apenas sobre 3 pessoas que mudaram, mas sobre como a verdade, quando vívida, se torna impossível de ignorar. O que começou como tentativas de desmascarar, acabou se tornando testemunho vivo de fé, espiritualidade e resiliência emocional.
Você é a prova de que o propósito maior é mais forte que qualquer acusação. Agora é o momento de você se perguntar: o que está fazendo com a verdade que carrega? Está escondendo para evitar conflitos? Ou está vivendo de forma tão autêntica que provoca transformação em quem te observa? A resposta que você dar vai definir não apenas sua jornada espiritual, mas também o impacto que terá na vida de outros. Eu quero ver você fazendo parte, ativamente, dessa comunidade. Deixe seu comentário contando o que mais falou com você e como pretende aplicar isso no seu dia a dia. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que alimentam a fé e inspiram transformação. E se essa mensagem tocou o seu coração, clique agora no botão "Valeu" aqui embaixo para contribuir com este trabalho. Cada apoio fortalece a missão de levar conteúdos que inspiram superação e despertam autoconhecimento para mais pessoas. Você pode ser parte dessa rede que está mudando vidas. A revolução da autenticidade já começou. E você tem a escolha de ser apenas espectador ou de se tornar protagonista. A próxima decisão está nas suas mãos e ela pode mudar mais do que você imagina.